Louvado seja Deus por essa rica oportunidade. Estamos vivendo tempos muitos grandes batalhas, grandes pelejas, né? E quando tudo está indo bem, né? Aí começa a vir as dificuldades e as pelejas, mas damos graças a Deus por isso, porque esse é o verdadeiro evangelho, né? É cruz, é choro, é lágrima, é embate, é contenda, é fofoca. E é isso, meus irmãos. Servir a Cristo é isso. Não vai ter descanso, né? Até a sua volta. Enquanto isso, nós estamos aqui, nós estejamos atentos. Amém? Quando fui convidado, o pastor me fez o convite para ministrar a palavra. Eu disse: eis-me aqui, né? E falando com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu traga para a sua igreja? E às vezes a gente quer preparar muito sermão, muito esboço, e a sua voz falou grandemente no meu coração, e ele disse: somente ore, se prostre, se entregue em oração, que eu vou fazer o restante. E assim foi, meus irmãos. Não procurei focar tanto o esboço, mas procurei meditar bastante em oração e a leitura da palavra. E creio que, assim como Deus está falando comigo, Deus está falando com vocês, Ele irá falar com nós agora. Amém? A palavra nessa noite se encontra em Lucas capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 26. Glória a Deus. E eu tenho um tema para essa ministração, e o nome se dá Um Caminho para Cristo. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Todos encontraram? Vou fazer a breve leitura. Amém? E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão a Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu, ele disse-lhes: que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se diante deles, e tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos os prodígios. Glória a Deus. Aleluia. Estão me ouvindo, igreja? Minha voz está um pouco fraca, mas eu tomei uma pastilha e dou uma melhorada. Esse tempo aí é complicado, mas Deus é bom, né? E Ele cuida de tudo. Esta passagem, creio eu que muitos conhecem, a cura de um paralítico de Cafarnaum, que em Marcos capítulo 2, versículo 1, alguns estudiosos acreditam que seria a casa de Pedro, onde estavam reunidos, onde Jesus fazia esses milagres, e
esses 4 amigos que cita no versículo 3 de Marcos, no capítulo 2 também, que seriam 4 homens. E estes homens ouviram, acredito eu, porque se eles queriam levar até Cristo, eles sabiam, porque Cristo, a multidão o acompanhava, ouvia de seus rumores, que ele curava, que ele libertava, ele fazia milagres. E aí eles, vamos levar ele ao encontro de Cristo, e ele vai ser curado, ou seus pecados irão ser perdoados. Isso é uma pergunta que nós podemos fazer para nós. Nós podemos aprender que tem obstáculos para chegarmos até Cristo. Tanto nós que estamos de pé, firmes na presença do Senhor, e também obstáculos para aqueles que estão lá fora, para se adentrar na presença do Senhor. E tem esse impasse. E naquela época, ainda também nos dias atuais, a religiosidade, os mestres das leis, os fariseus, eles se achavam o dono da inteligência, e sabemos que Cristo veio para os seus, e os seus não os receberam. E eles tentavam de um jeito, de alguma maneira, de expulsar Jesus da sociedade. E aqueles blasfemaram. Essa palavra arrazoar significa discutir. Ao ouvir as palavras de Jesus, levanta-te e ande, ou os seus pecados estão perdoados. Eles murmuraram, discutiam em seus pensamentos e em seus corações. Mas nós sabemos que Deus é quem sonda a mente do homem e o coração. E ele sabia os pensamentos daqueles homens. E vejam que o Filho de Deus tem autoridade, ele disse, levanta-te, toma a tua cama e ande. Mas que fica essa pergunta aqui, é uma reflexão para a gente refletir e pensar. Às vezes, esse paralítico aqui, eu já vi muitas pregações, também vi muitas ministrações, porque o foco aqui parecia ser o paralítico andar. Às vezes nós olhamos por um lado físico, às vezes uma pessoa por uma necessidade física, mas quando na verdade por dentro do seu interior espiritual, ele precisa mais do que uma ajuda física. Às vezes o nosso cansaço do dia a dia, do nosso trabalho, a ponto de se fazer um sacrifício, ser um sacrifício para vir ao culto, quando na verdade o nosso corpo reflete aquilo que está dentro de nós. Nós sabemos que aquilo que está dentro de nós, ele vem para fora, e não há nada que fique em oculto, que não possa ser revelado. Aleluia. E aqui o Senhor, Jesus Cristo, estava ensinando para aquela multidão. Os pecados, somente Jesus Cristo que poderia remover, mas ele não tinha ido, chegado até a cruz do Calvário, ter morrido e ter ressuscitado ao terceiro dia. Glória a Deus. E aqui havia aquela discussão, muitas pessoas escutavam, via aquela discussão, e Jesus disse, pega a tua cama e ande. E eu me perguntei, Senhor, por que muitas das vezes a gente tem uma aparência tão boa por fora, que nos faz parecer que estamos tão bem espiritualmente, quando na verdade nós estamos tão fracos, estamos tão frágeis. E o Senhor me fez a gente aprender dois aprendizados. Eu tentei dividir em 2 partes da melhor forma, para que não ficasse extenso e nem tão longo, porque há muito aprendizado nessa passagem que não daria conta de a gente ficar aqui, ficaríamos horas para aprender. Eu consegui ter 2 aprendizados aqui que o Senhor me passou. E o primeiro é saber o porquê e por quem está nos conduzindo. É muito importante. Às vezes nós estamos passando por muitas dificuldades, e saber com quem está nos ajudando, as pessoas, para que ela está nos conduzindo. Será que essas vidas, essas pessoas estão diante de Deus a ponto de nos fazer aproximar dele, ou nos afastar? Nós aprendemos que no Salmos capítulo 1 a gente já aprende: não se assente na roda dos escarnecedores. O porquê? Porque o nosso prazer está na lei do Senhor, na sua presença, tanto de dia quanto de noite. Nós devemos meditar, e só assim a gente tira algumas dúvidas.
Às vezes a gente tem tantos convites para estar aí fora, em alguma mesa, mas nós estamos aqui, cada cadeira aqui foi reservada pelo Senhor, esperando nosso cantinho aqui para sentar, louvarmos juntos, em comunhão, em um só corpo, em uma só verdade. É isso que Deus faz. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, a gente também aprende com o apóstolo Paulo. Não vos conformeis, né? E não venhamos nos deixar ser corrompidos por costumes com pessoas que têm vida aí afora, a qual quer se influenciar entre nosso meio. O nosso meio, que a gente tem uns princípios, nós temos costumes diferentes dos ímpios. Nós não devemos nos misturar, quando na verdade nós devemos levar esses princípios e esses costumes para ele, não a gente deixar de praticar. Ou seja, se eles praticam imoralidade lá, amém? A gente não deve se misturar, a não ser para levar esses princípios bíblicos, a palavra do Senhor para eles. Porque uma vez que nós estamos em Cristo, meus irmãos, já estamos nele. Não tem por que a gente ficar sacrificando o cordeiro, como muitos fazem. Em Apocalipse capítulo 3, a carta à igreja de Sardes, e o anjo vai dizer: aquela igreja, esse espírito de Sardes, ele continua crescendo. E por que ele continua crescendo? Às vezes a aparência por fora está muito boa, mas por dentro está totalmente em trevas, está uma casa, está uma bagunça, está uma sujeira. E fazem de Cristo o cordeiro como um rascunho. Cristo nos deu uma nova vida e uma folha branca, e Ele é o autor da nossa história, Ele quem escreve. E porque a gente pratica algo, pequei e errei, aí sacrifica cordeiro, errei, pequei de novo, rasga a folha, Cristo como um rascunho, quando na verdade o cordeiro morreu só uma vez, ele se sacrificou por nós. E o porquê nós devemos a todo momento pecar, errar e toda vez sacrificar o cordeiro? Não. Sabemos que o inimigo de nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a nossa fé, destruir o nosso chamado e destruir o nosso legado. E aprendemos que, imagine agora Deus, o nosso juiz, aí o acusador de nossas almas, ele pecou, ele roubou, ele matou. Tá certo, vai ser condenado. Mas eis que um cordeiro surgiu. Nós vemos uma tipologia quando Abraão vai entregar Isaac. Ali vemos um cordeiro se entregando. E uma vez que o cordeiro morreu, meus irmãos, já era. Essa prática que nós tínhamos no pecado acabou. Uma coisa é a gente praticar e a outra coisa é a gente escorregar. Por um simples momento a gente errar. Beleza, ok. Jesus, ele nos ensina a caminhar com a nossa cruz. E aqui Cristo estava tentando ensinar, porque não é uma dor, algo físico que nós precisamos focar totalmente, quando na verdade espiritualmente, a nossa alma, os nossos pecados foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Então é isso que nós devemos focar. Não é uma paralisia física que nos faz afastar de Deus, quando na verdade ele disse primeiramente para o paralítico, que muitos discutiram: toma a sua cruz e anda. Mas os seus pecados já estão perdoados. Não é algo físico que vai nos parar de chegar até a Deus. Não é algo físico que não vai nos afastar diante de Deus. Quando na verdade Deus está aí dentro de nós, o Espírito. Glória a Deus. E eis que a igreja de Sardes, eles eram muito carnais. Por dentro, eles eram outra coisa do que eles eram fora. E aqui nós aprendemos a grande lição, que Sardes, a igreja, ela tinha as suas trevas dentro de vocês, dentro delas, e naquele meio, mas tinha uma igreja, que é citada em Apocalipse capítulo 3, logo adiante, que é a igreja de Filadélfia, que apesar de fisicamente ela estar cansada, a sua carne, mas o seu espírito ele estava forte. E o porquê que ele estava forte? Porque eles tinham preservado o pão, a palavra.
E nós sabemos que nos dias de hoje, nós vemos o mundo aí afora, Cristo nos disse que as coisas da natureza, guerras, rumores de guerras, mas só que, na verdade, o inimigo de nossas almas, todo mundo sabe, a Bíblia é clara, e ele veio para destruir o pão, a palavra, e ele quer remover isso da igreja. Nós vemos aí fora a religiosidade aumentando, a apostasia, as visões das pessoas que ouviram falar que Jesus Cristo iria voltar, hoje não acreditam mais. Por quê? Porque as coisas carnais têm dominado elas, e estão se esquecendo das coisas espirituais. Glória a Deus por isso, é que nós podemos aprender que o nosso foco é espiritual, porque a nossa carne deseja ficar na terra, mas Jesus Cristo também nos disse que Ele não nos deixaria sozinho. Eu vos deixaria um Consolador, o meu Espírito, quando eu for, eu vou deixar com vocês. Por quê? O nosso desejo da carne, quando a gente está prestes a morrer, a gente não quer morrer. Mas o Espírito que está dentro de nós, ele nos conecta, ele quer voltar para casa. Esse Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, por isso que nós não nos devemos conformar com isso. Esse Espírito que habita em nós, todo dia, a todo tempo, dia e noite, ele está falando, ó, você não é daqui, você vai embora. Não procure ficar aqui nas coisas físicas, com bens materiais, quando na verdade nós devemos focar com as coisas espirituais. Aleluia. E nós vemos só um minuto. E aprendemos também que quão difícil é renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e andar. E Deus me levou à passagem de 1 João, no capítulo 4, no versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. Uma vez que nós estávamos na sujeira lá fora, no lamaçal do pecado, o que nós recebemos? O pão. Deus nos limpou e nos tirou nós de toda a iniquidade, de toda a sujeira, de todo o pecado. E por que quando nós vemos nosso irmão com a sua cruz, ele dá um tropeço, ele está caído, quando na verdade nós não olhamos com olhar de misericórdia? Porque como que eu recebi o pão de Deus, que me saciou, que matou a minha fome, e hoje eu já não tenho mais fome porque eu estou em Deus? Eu vejo meu irmão que está do meu lado com a sua cruz, ele pode até tropeçar, e eu vejo ele caído, e não tenho a força e a misericórdia de pegar ele pelas mãos, levantar e tomar a cruz com ele. Nós sabemos que a nossa salvação ela é individual, mas se vemos o nosso irmão ao nosso lado caído, meu irmão, estende a mão. Vem, meu irmão, se levanta, vamos, toma a sua cruz e vamos seguir juntos. Nós temos um único destino, a nossa terra prometida, em uma só visão. Em Êxodo, Moisés, ele fala para 12 espias e vigiar a terra prometida. E desses 12, 2 tiveram a mesma visão. E o porquê? Às vezes, os nossos olhares carnais, a gente está tão focado na terra, tão carnal, que o olhar espiritual, a gente não tem essa sensibilidade de confiar, de acreditar nessa promessa. E a nossa promessa para a igreja hoje entregada é: Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Mas será que nós temos a mesma visão? Caleb teve a Josué, e Josué teve a Caleb. Eles viram que a terra era boa. E nós hoje, nós vemos que a terra aqui não é boa, mas nós temos a promessa que Cristo nos disse: ó, a casa de meu pai é muitas moradas. Será que nós podemos acreditar e olhar e falar para o nosso irmão ao lado: ei, meu irmão, aqui nós temos tristeza, mas há um dia essa tristeza irá se cessar, vai acabar toda a tristeza. Ah, a nossa alma está angustiada, mas a nossa angústia, ela vai se cessar, lá não vai ter mais angústia. Estamos chorando aqui, estamos tão cansados, sobrecarregados, mas lá nós iremos chegar, não vai ter mais nada. Nós temos uma nova terra, um novo céu, e Jesus Cristo, Ele é o Rei. Nós vemos hoje aí fora, e vemos muitos testemunhos
de falar de bens materiais. Já que o Mateus agora deu um testemunho lindo, porque as pessoas hoje em dia procuram falar tanto de bens materiais, às vezes necessitam de uma cura. As pessoas falam, eu conheço um ministério, uma igreja, não importa a placa, que ali você pode alcançar uma cura, pode alcançar uma libertação, quando na verdade ela vai buscar aquilo que ela deseja no seu coração, quando na verdade a nossa alma não precisa nada disso, a nossa alma precisa de salvação, a qual o Senhor nos salvou. E uma igreja que não fala de salvação, isso é muito preocupante, porque um dia você entrou por aqui, você foi liberto, foi transformado, foi curado, mas a qualquer momento nós podemos ficar enfermos por uma simples doença, mas a nossa coroa, esse é o nosso foco. Glória a Deus, aleluia! Esse sempre será o nosso foco. Todo dia, diariamente, o inimigo quer tirar a nossa coroa. E por que ele quer tirar a nossa coroa? Porque ele quer tirar a nossa visão do alvo, o nosso foco. E por que ele quer tirar? Porque ele veio para destruir, tirar todas as obras de Deus. Ele é na contramão de Deus, mas agora mesmo nós estamos aqui em um culto, aí fora o sistema, ele pode estar aí discutindo contra a igreja, mas nós sabemos que nós temos o dono da igreja, que é Jesus Cristo, e ele veio para destruir as obras do inferno, as obras de Satanás. Por mais que ele pode se levantar, meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, nada pode parar o agir de Deus, e agindo Deus, quem pode impedir? Nós podemos vigiar, se nós vemos nosso irmão do nosso lado, ei meu irmão, você está tropeçando, a sua cruzinha aqui, eu te ajudo, levanta. Nós iremos para o mesmo lugar. Às vezes nós queremos brigar por um banco, por um microfone, por um instrumento, quando na verdade o foco aqui é Deus, o culto é para Deus. Nós viemos a focar nisso. Jesus Cristo é o dono da casa, sempre será. Nós somos somente um transmissor. Nós somos nascidos de Deus. Cada um que foi nascido de Deus, Deus quer usar de uma forma. Seja um para tocar um instrumento, seja um para ministrar a palavra, seja um para louvar. Meus irmãos, é isso. Não queira ser melhor que ninguém, porque nós temos o mesmo destino, que é estar esperando em Cristo. Ele está voltando. Nós vemos aí fora, na Nigéria agora mesmo, a gente vê que não é tão citado, mas lá está tendo muitas mortes, muitas tragédias. E por que o mundo não está falando isso? Porque lá não tem tanta política, lá não tem tanta uma mídia. E por que não tem? Porque o foco do mundo é o sistema, e o sistema, ele quer dominar a humanidade. Mas nós sabemos que quem é o dono de tudo é Deus. Deus criou, Deus formou, e nele tudo se fez. E nós aguardamos por ele, o seu governo. Nele a nossa esperança está. E que nós venhamos estar focados, meus irmãos, com a mesma visão, tomar a nossa cruz. E vejamos o irmão que está distante, que não está vindo para a igreja. Às vezes a gente fala, Pai, Senhor, irmão, tudo bem? Tudo bem. Quando na verdade nós estamos olhando com um olhar carnal. O nosso olhar espiritual, nosso semblante, às vezes nosso irmão está passando por tantas lutas espirituais que a gente não consegue entender, quando na verdade nós devemos estender a mão. Ei meu irmão, estou aqui, vamos conversar. Como é que está sendo as suas lutas? As nossas dificuldades físicas não podem ser maiores do que as nossas lutas espirituais, porque maior que o meu semblante pode estar bem alegre. Às vezes a gente força para se parecer alegre, quando na verdade a nossa alma está gritando por socorro. Entenda que nós não conseguimos fazer nada sozinho. Cristo teve misericórdia de nós, a ponto de se entregar naquela cruz, e o seu sangue foi derramado. Se nós não olharmos para o nosso irmão como Cristo olhou para nós, como que nós dizemos se amamos a Deus, se nós não amamos o nosso irmão que está do nosso lado? Quão triste é aí fora as pessoas passando uma pelas outras, as pessoas caídas, elas não se levantam, não ajudam a se levantar, as pessoas passam por cima umas pelas outras, e isso é muito triste, meus irmãos. Nós sabemos que a iniquidade está se aumentando, Cristo está às portas, mas que nós venhamos a focar na nossa mesma visão, a visão dos céus. Às vezes nós corremos tanto atrás de bênçãos, quando na verdade o céu está aberto para o seu povo, para a sua igreja. Glória a Deus.
As bênçãos do Senhor vêm no momento certo, o escape vem na hora certa, nele nós estamos seguros. Em Salmos 33, no versículo 20, a nossa alma e o nosso espírito espera pelo Senhor, porque Ele é o nosso escudo e o nosso auxílio. Ele que nos protege a todo instante, ao entrar e sair de nossas casas. Nós queremos afocar. Esta é a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, que eu queria falar para a igreja. Meus irmãos, não perdemos a visão espiritual. Aleluia, Deus. A nossa visão carnal, por mais que ela aparenta estar cansada, é bom, meus irmãos, sabe por quê? Porque é bom que a nossa carne não está nos dominando, porque sabemos que nós somos tão miseráveis, tão corrompidos, que nós não temos nada de bom, nós não merecemos nada, mas a graça do Senhor foi tão bom que Ele nos alcançou, onde se mudou o pecado, superabundou a sua graça, e nós estamos aqui hoje, reunidos em comunhão, adorando e buscando a Deus juntos. Quão difícil é ver igrejas hoje assim, unânime, em conjunto, conversando, em amor, com um só propósito: cultuar a Deus. Isso não é um sacrifício, mas isso é um privilégio. Não permitimos que esse sacrifício de Cristo por nós, às vezes faz nós praticarmos coisas a ponto de o inimigo de nossas almas falar: ó, para você já era. Não, meus irmãos, pode falar não. Eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu sei o Deus que resgatou. Ele pode resgatar você também. O espírito que está nessas trevas, que ele está apairando sobre a terra, irá se aumentar. Mas nós sabemos que num piscar de olhos nós não estaremos mais aqui. Deus está cuidando de nós, da nossa casa. Hoje é o culto de domingo, o culto da família. Como Josué teve a mesma visão que Caleb, e eles foram entrar na terra prometida, e Josué nos disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que seja diante da morte, temos familiares que podem estar afastados de Deus, ou não reconheceram a Cristo. Ainda que seja diante da morte, Deus vai de encontro, meus irmãos. Pode ter certeza. Deus não é homem para que minta ou que se arrependa. Ele é fiel para cumprir. Ele pode alcançar a sua casa. Filho que precisa do pai, Deus alcança. Ou mãe que precisa do filho, Deus alcança. Mas o amor, o primeiro foco é estar em Cristo, em Deus. Maior que sobre todas as coisas, maior que sobre o ministério. No versículo 16 aqui, Jesus Cristo, nós vemos que ele se retirava para locais isolados. Ele tinha um ministério de oração ativo, porque nós sabemos que Cristo, em João capítulo 1, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus. Mas como homem, Jesus Cristo nos ensinou, o ministério de oração ativo é maior do que qualquer ministério, qualquer publicidade, qualquer destaque, porque a nossa intimidade com Deus é o maior privilégio. Quando nós estamos com Deus, meus irmãos, ali no secreto, nada mais importa, somente a tua presença. O pecado não pode nos tocar. Por quê? Porque mais importante do que tudo é a sua presença. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele pecou. E ele vai dizer: Senhor, pode me tirar a coroa, pode me tirar o teu cetro, pode tirar o teu reino, mas se eu não tire, Senhor, o teu Espírito, a tua presença. Isso é o bem de mais valioso que eu tenho no meu coração, na minha alma. A presença do Senhor, meus irmãos, é o que nós temos mais de valioso nessa vida. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Quantas pessoas a gente vê que um dia estavam na presença aqui, hoje em dia estão lá fora, porque perderam a visão, perderam o foco. A apostasia tem se crescido. As lutas da vida têm vencido elas. Uma vez que nós estamos em Cristo, às vezes a emoção pode ter nos tomado, quando na verdade o Senhor quer nos ensinar diariamente. Retirar a lenha que foi queimada das cinzas e colocar lenha novamente. O Senhor quer acender as nossas almas. E esses religiosos aqui, esses judeus, eles tinham, por meio de burlar, de formar, para tirar Cristo, o sistema. Hoje a sociedade quer tirar Cristo do centro. E por que a sociedade quer tirar e tem tirado Cristo? O porquê? Porque ela não quer ser comandada. E ali aqueles religiosos, os judeus, tinham uma prática a ponto de, quando a pessoa padecia, ela morria, ela colocava pedras no sepulcro, e
que esses religiosos, os judeus, eles foram até o rei: ó rei, preciso que você cele uma pedra sobre o sepulcro de Jesus, porque ali vão ver que é uma mentira. E eles pagaram para pessoas para mentir e falar que os apóstolos roubaram o corpo de Cristo, quando na verdade no terceiro dia a pedra foi removida. E uma pedra foi removida sem ninguém tocar. Jesus Cristo, ele veio e estabeleceu sobre a igreja que não há nenhum reinado, trevas, potestade que possa se prevalecer sobre o teu reino. Aleluia. Pois ele ressuscitou ao terceiro dia. E a pedra que podia parar, ela foi removida, meus irmãos. Às vezes nessa vida aí fora, nós levamos pedradas. O Senhor está nos dizendo: pegamos as pedras, construímos um altar para o Senhor, um altar de adoração. Cada pedrinha que estão jogando, pega, meus irmãos, vai montando um altar para o Senhor, porque essas pedras não podem nos tocar, porque essa pedra já foi vencida. A rocha que veio e destruiu todos os reis, cada reinado que se passa pode se passar. Cristo está agora em o alto sublime trono, continua reinando para sempre, e nele nós encontramos refúgio, nele nós somos mais que vencedores. Às vezes nós queremos buscar tantas coisas, e quando a aflição vem nos tocar, nós nos perguntamos: ó Deus, por que essa luta? Quando na verdade Ele nos disse que nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e nele nós vamos vencer. Não é eu sozinho que consigo fazer, meus irmãos, ninguém consegue aqui fazer nada sozinho. Nós precisamos um do outro. Eu sou o braço, você é a perna, você é o ombro, nós formamos um corpo, mas o Cristo é o nosso centro, e Ele quer nos guiar. Às vezes podemos estar aqui agora e ali fora, e sair da igreja, e como que vai ser? Será que nós iremos discutir, debater? Ah, Senhor, eu precisava de uma cura. Nós não precisamos de nada, meus irmãos. Cristo é tudo que nós precisamos. Ele é a nossa salvação. Não precisamos de dinheiro, bem material, nem nada. Cristo é tudo que nós poderíamos ter. Ele é o nosso alvo, Ele é o centro de tudo. E Deus nos dá saúde diariamente para conseguir um bom emprego, trabalhar. Nós não devemos focar os bens materiais. Nós temos que trabalhar para garantir nosso sustento, porque nós pecamos. Mas Deus nos dá a oportunidade de trabalhar, trazer o sustento para casa, mas não de fazer isso o centro de nossas vidas. Às vezes passamos dificuldades, porque nós seres humanos fazemos e criamos as nossas consequências, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E é um tempo que será tirado o joio e o trigo. Nós vemos agora o joio e o trigo juntos, mas o grande dia que o Senhor irá chamar, nós iremos ver o joio sendo desfalecido, mas o trigo, esse sim vai prevalecer. Esse sim é o verdadeiro. E nós viemos estar, meus irmãos, um ao outro. Você que está do lado do seu irmão agora, fala para ele: ó, Josué teve a Caleb, e Caleb teve a Josué, mas eu tenho você, e você tem a mim. E nós juntos iremos para o céu, porque Cristo fez morada para nós, e com Ele nós iremos morar, meus irmãos. Tudo aqui é passageiro, passa-se os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela continua eternamente, e com Ele nós iremos morar. Glória a Deus, Jesus Cristo está voltando, nós devemos vigiar e estar preparados, igreja. Glória a Deus, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade, e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.